acabou, pra que só desenvolve. Fala, meu lindo, fala, minha linda. Quem está falando aqui é o professor Rodrigo Pensador. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o materialismo, essa concepção filosófica, sociológica, materialismo, e também vamos falar um pouquinho sobre o materialismo histórico dialético. Tem ideia do que é? Não tem ideia? Então não perca esse vídeo. Depois da nossa vinheta, você vai acompanhar. Mas primeiro, vou pedir para você dar um like no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para você receber as nossas atualizações dos próximos vídeos, compartilhe essa ideia, faça também parte desse grupo que está disseminando o conhecimento. Venha, comente abaixo, deixe sua crítica e sugestão depois do vídeo. Agora, roda a vinheta e vem comigo, roda! Olá, minha linda, olá, meu lindo. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal de História e Educação. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a concepção materialista, né? E em seguida o materialismo histórico dialético. A concepção materialista, ela vai contra uma tendência que imperou na filosofia, que é a concepção idealista. Ou seja, os idealistas acreditavam que são as ideias, o pensamento, a razão que determina a realidade, ou seja, a realidade é apenas uma cópia, um reflexo do pensamento. Para Platão, por exemplo, tudo que existe de material foi primeiro pensado, ou seja, o pensamento, a ideia é o que cria a matéria, a realidade. Então, para eu entender a verdade das coisas, eu devo entender o que se passa no pensamento, nas ideias. Para os materialistas, né, o primeiro materialista foi Epicuro. Ele, como discípulo de Demócrito, né, o pai do materialismo, como pré-socrático, dizia então que tudo que existe foi originado a partir dos átomos. Então, posteriormente, Epicuro pegou essa ideia e desenvolveu a sua ética por meio do prazer, pautada nessa concepção. Mas nós vamos focar um pouquinho mais sobre o materialismo moderno, que é o materialismo histórico, dialético, desenvolvido por Karl Marx e Engels. Karl Marx, um filósofo do século XIX, foi influenciado por Feuerbach, também da sua época, que era materialista. Ou seja, ele vai mostrar que a história ela se desenvolve a partir das relações materiais. E as ideias, então, são reflexo das condições materiais. O que quer dizer isso, professor? Não estou entendendo. Vamos dar um exemplo. Para o Karl Marx e para Engels, o seu grande amigo e companheiro intelectual, eles pensam que toda a realidade histórica, a mudança da história se faz justamente com as mudanças no modo de produção. Ou seja, as relações materiais, a relação de trabalho, o modo de produção de uma época determina a consciência e aquilo que ele chama de superestrutura, que seriam as instituições sociais, a ideologia. Ou seja, a minha cabeça, o que eu penso é determinado, o que a sociedade pensa é determinado pelas relações de produção. Por quê, professor? Pensa bem uma coisa, o que tem de mais urgente para as pessoas? Não é se alimentar? Sim, mas para eu me alimentar tem uma coisa que antecede, que é o trabalho. Ou seja, é por meio das relações de trabalho é onde está a verdade da sociedade. Ou seja, é na infraestrutura que vai fazer com que haja então a superestrutura. Superestrutura são as instituições sociais, são os discursos, são as ideologias. Ou seja, as instituições sociais são reflexo do modo de produção, de como as pessoas produzem a sua forma de sobrevivência. Isso é o materialismo histórico. Por que dialético? Porque o Marx vai dizer que a história caminha a partir das contradições. Então, existe um modo de produção, vamos pegar o primeiro modo de produção depois da sociedade comunal, o modo de produção escravista. Havia uma tensão. Por quê? Porque havia o senhor e o escravo. Então, existia uma tese e uma antitese. O que é tese? Tese é a forma, então, nesse sentido de se estruturar um modo de produção onde há o dominador. A antitese significa o quê? A antítese
significa oposição. Então eles estão sempre em tensão, as classes sociais. E o conflito entre ambos vai gerar uma síntese. Então isso é dialético. Mas como que eu explico isso? De maneira a partir das relações materiais. Então ele vai dizer que a história muda a partir da luta de classes. A luta de classes é a relação de produção. Tem a ver com o aspecto econômico, ou seja, com as relações materiais. E isso dá de maneira dialética porque é uma contradição. Então, depois do modo de produção comunal, onde não havia propriedade privada, instaurou-se o primeiro modo de produção, que é o escravista, que, por meio dessa tensão, gerou uma síntese, que essa síntese gerou uma nova tese, que são, então, a relação feudal, tem o senhor feudal e o servo. Esse conflito gerou uma síntese, que é a sociedade capitalista, que é formado pelo opressor, que é o capitalista, e o operário, que é, então, ou o proletário, que é o quê? Que é aquele que vende suas forças de produção. Então, aquele que é livre, o dono do modo de produção, e embaixo temos, então, os proletários, então, que vendem sua força de trabalho. Então, a síntese desse conflito geraria uma sociedade, então, sem classe, que seria uma sociedade socialista e, posteriormente, comunista. Então, Marx vai explicar toda a história da civilização a partir do materialismo histórico dialético. Materialismo, recapitulando. Por quê? Porque a mudança se dá a partir do trabalho, das relações materiais, não das ideias. As ideias para os materialistas são reflexo do modo de produção, do conflito que há entre as relações de produção. Por que histórico? Porque ele vai mudar que a história muda a partir das relações materiais, a partir da base da sociedade, que é a infraestrutura, que são as relações de produção. E dialético porque sempre há um conflito entre classes. Para o Marx, a luta de classes é o motor da história, o que move a mudança de uma época para outra. Meu lindo, minha linda, entendeu? Deixe nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica. É um prazer tê-los no canal. Então, agradeço por assistir o vídeo. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal de História e Educação feito para você, por você e para mais ninguém. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.